Acabei de voltar do Japão, fui fazer uma pequena viagem, voltei e fiquei impressionada com o jeito que os japoneses andam, sabe? E principalmente jovens, as moças, todo mundo tem cara assim, parece que elas saíram da revista assim de moda. Todas elas têm aqueles olhão, né? É claro, é plástica, né? Eu venho de uma família que praticamente só tem mulher, tá? Eu sou a única da minha família que ainda não passou por uma cirurgia plástica, então sei muito bem do que você está falando. Todo mundo anda que nem essas meninas que tem aqui na capinha de revistas que vocês estão vendo, né? Diferente, a estatura mudou, todo mundo anda alto, né? Esbelta, não tem pessoa gorda. Eu fiquei impressionada, né? E essa tendência realmente está aparecendo também nas revistas. Houve um fenômeno, principalmente nesse período, tá? Da década de 50 até a década de 70, que era chamado, até dentro da comunidade, de Gaijin Complex. Significa complexo de estrangeiro. Os japoneses, em geral, né, tinham assim, um certo nível de autoestima meio baixinho em função da Segunda Guerra Mundial. E havia muito preconceito, tá, no Ocidente contra os orientais, de uma maneira geral. Antes eu não gostava que me chamasse assim, japonesinha, japonesinha. Eu ficava brava porque eu falei, não, mas eu sou brasileira, né, nasci aqui e tal. Depois que eu fui para o Japão, eu vi o quanto eu era japonesa, né, então isso eu tenho tentado passar para as minhas filhas, né, essa questão da cultura japonesa. Uma das coisas que também mais chama atenção no caso entre Japão e Brasil é que o principal e maior feriado do país, tirando o Ano Novo, é, curiosamente, a época de finados. 11月2日はブラジルのお盆ですね、フィナードでお盆です。日本では8月15日ぐらいですけど、ブラジルのお盆にも墓参りをして、その後この公民館で盆踊りをやります。ずっと46年間盆踊り続けております。それでうどんを作ったり、巻き寿司を作ったりして、日本語学校や太鼓よさこいグループなどの資金カンパにしております。E muita gente achou muito estranho isso, nossa, né? Parece uma festa. Bem, não é exatamente uma festa, tá? Faz parte da etiqueta japonesa que você receba as pessoas que vêm de longe, no mínimo com um chá ou alguma coisa assim para tirar gosto, um lanchinho, né? Mas quando se tratam de parentes, famílias, que provavelmente não se veem, sabe, durante todo o período de um ano, ou até mesmo por muitos anos, e acabam vindo de outras partes, outras cidades, vêm de longe, justamente para visitar, né, os falecidos e alguns parentes que ainda estão vivos, que vivem na região, as pessoas se veem na obrigação de preparar algo para receber elas. Então fica parecendo que uma festa. O curioso é que a Liberdade, aqui em São Paulo, ela não é apenas centro da comunidade oriental ou da colônia japonesa. Ela é vista até como, vamos dizer assim, território livre. Você tem, principalmente aos finais de semana, várias tribos diferentes, todas tribos urbanas, e elas costumam frequentar a Liberdade, não entendo nem porquê, mas acabou ficando dessa maneira. Então você tem também, entre essas tribos, você vai ter grandes tribos, principalmente de brasileiros, que curtem cultura pop. O que a gente gosta é um costume mais assim, japonês. Tem aqui o bairro, Liberdade é um bairro japonês, né? E não sei de onde, faz muito tempo, inventaram de se encontrar aqui na estação. Isso desde 2000 ou até antes. Só que pra frente, assim, foi cada vez vindo mais tipos de pessoas. O pessoal assim de fora faz por causa que, tipo, visa ok dos cantores de J-Rock. Ou porque querem imitar um cara do mangá. Aí, só que o pessoal daqui, tem gente que a mãe não deixa, tem alguns que tem vergonha de fazer, tem outros que consideram isso uma coisa meio gay. O que pouca gente sabe, tá, é que no Japão
não apenas o cosplay, mas também a moda de rua, o street fashion, além dessa característica de diversão, ela tem uma característica de válvula de escape social. Tá? E isso por um simples motivo. No Japão, os adolescentes, tá, por lei, são obrigados a utilizar uniforme completo escolar, mesmo fora de sala de aula. Por causa disso, o adolescente japonês tem muito pouca oportunidade de vestir aquilo com que ele realmente se identifica. As poucas oportunidades que eles tiverem para poder vestir-se exatamente do jeito que querem são agarradas assim com unhas e dentes. Eu costumava vir aqui quase todo fim de semana. É que agora começou o pessoal a avacalhar bastante. Chega pessoal que bebe pra caramba, faz tumulto aqui, sabe? Aí perdeu um pouco a graça, mas eu frequento assim bastante aqui com os amigos de sempre. E a gente vem com estilo próprio. Eu acho que aos poucos vai ficando assim, o pessoal que está aqui vai ficando bem mais assim ocidentalizado mesmo, os costumes, né? Sempre sobra alguma coisa assim, né? Mas já não tá assim muito assim, os costumes já acho que vai diminuindo um pouco assim. Tenho me empenhado em passar todos esses conhecimentos da cultura, das tradições. As minhas filhas fizeram aula de taiko, faziam apresentações, né, de taiko, que são aqueles tambores. Colocamos na escola japonesa para aprender um pouco o japonês. Então, assim, eu tenho me empenhado para mostrar um pouco dessa cultura que é riquíssima e manter as tradições dentro da minha família. Na medida do possível, nós temos tentado preservar, pelo menos assim, a língua, fazer eles assistirem bastante novelas, filmes japoneses, para eles terem contato com a língua, músicas, né? Para eles conhecerem bastante música, frequentar ambientes, então fazer esportes. O meu filho jogava beisebol, porque é um esporte bem japonês, bem grupos japoneses. O beisebol, ele está no Japão desde o século XIX. Tá? Só que ele era esporte de elite até o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele se popularizou mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Futebol, com certeza. Tanto é que aqui tinha um time de beisebol, né? Mas aí muita gente começou a ir pro Japão, estudar fora. Aí o time acabou acabando, né? Aí hoje em dia, todo fim de semana é futebol aqui. Só futebol. Então eu acho que assim, a gente tenta preservar, porque a cara não nega, né? Qualquer lugar que você vá, vão falar, essa daí é japonesa, né? E eu acho que assim, a gente tem aquela vontade de que eles um dia vão para o Japão, né? Ver onde os seus antepassados viveram. E para isso eu quero que eles possam visitar o Japão sem se envergonhar, né? De chegar lá e não saber nada, não conhece a cultura. Eu falo assim, eu sou uma pessoa única, porque quem é que já viu um japonês que não sabe falar japonês, não sabe ler, mas tem a cara, tem a tradição familiar. Mas, tirando a origem familiar assim, acho que é só mesmo. Daqui para frente, né, vai cada vez diminuindo, porque nós temos os meus pais, que são aí, tão vivos. Então a gente faz, às vezes por causa deles, a gente mantém, né? E assim vai ser com os nossos filhos, né? Eles vão cada vez fazendo menos. Hoje os meus filhos, eles entendem o japonês, mas já não falam, né? Hoje em dia os alunos não falam muito mais. Muitos já não têm os avós, eles falam só português com os pais. Aí fica difícil ensinar. Mas a gente vai tentando para preservar a cultura. Se você aprende japonês, você tem mais chance assim no mundo, porque além de você aprender português, japonês, na escola você também aprende inglês. Aí você já sabe 3 línguas. Aí tem mais chance de ser alguém no mundo assim. Ele resolveu voltar para o Japão só para viajar, para ver como que o Japão é hoje. Ele voltou esses dias, ele já comentou que não é mais aquele Japão que ele deixou há anos atrás. Aí ele falou assim que os jovens mesmo, eles parecem os americanos, só que com olhos puxados.
É verdade, quem está no Japão realmente todo mundo está se ocidentalizando e tudo, né? O modo de vestir, de refeições, estilo de vida que leva, né? Agora, quem está fora do Japão, aqui em São Paulo, né? Muita gente, assim, eles foram criados, eu também, inclusive, pelos meus avós, né, meus pais, que eram descendentes, que eram imigrantes, né? Então, o ensinamento, tudo, acho que é mais tradicional. E essa parte, acho que a gente conserva mais, né? O lado mais japonês, eu acho. Eu não